Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cleitinho Motovlog. Eu sou o Tom e aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? O vídeo de hoje, rapaziada, é para trazer um tutorial simples de como você prender a câmera. A minha, eu já falei aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição e aqui também no card. É uma SJCam 4000, né? Uma câmera de iniciante, uma câmera... Apesar de ser iniciante, ela bate de frente ali com a GoPro Hero 4 ou 5, tá? É uma câmera muito boa, me atende muito bem. Tô com ela já há praticamente um ano aí. No link que eu já deixei para vocês, eu falo da diferença da minha câmera inicial, de quando iniciei o meu canal, o meu motovlog, e eu parei nessa. Tenho o intuito sim de mais para frente aí trocar de câmera, não penso numa GoPro. Eu realmente gostei da imagem da SJCam. Eu sei que a GoPro é muito superior, mas, né, é outro nível, né? Quem sabe algum dia. Hoje eu penso na SJCam 9. Eu acho que é isso. Depois eu vou pesquisar, vou colocar aí, vai estar passando neste momento para vocês. Certo? O vídeo de hoje, rapaziada, é porque eu comprei esse capacete aqui. O capacete do vídeo que eu usei para mostrar o Razux, né? O Kazan, né, que é o limpador interno, né, higienizador e odorizador do capacete. E como eu vou trocar de capacete, eu preciso também trocar o suporte do capacete. Então, qual é a situação aqui, rapaziada? Se você quer começar a fazer o teu motovlog, se você quer começar a gravar o teu deslocamento de moto com segurança, se você quer começar a mostrar o teu deslocamento para amigo, para colega, gravar aquela viagem que você fez ou que você vai fazer e tá querendo colocar a tua câmera de ação no teu capacete, não fura, pelo amor de Deus. Não precisa usar parafuso, não precisa usar Durepox, você só precisa usar a fita 3M certa, que é a fita dupla face, e saber colar, fazer a colagem aqui certinho, beleza? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o material que eu vou usar e que vocês também irão usar para poder fazer a aplicação. Vem comigo. Então aqui, rapaziada, o que você vai usar para colocar o suporte, como eu coloquei aqui, né? Tá bem fixado, já tem mais de um ano que eu fixei ele aqui, não solta, não descola. Ainda vou ver como que eu vou fazer para poder arrancar ele daí, beleza? Mas o que eu vou usar é um estilete, tá? Aqui você encontra por 5, 6 reais, um basiquinho, em qualquer loja de material de construção. Uma tesoura, simples também, tem nada demais aqui nessa tesoura. E a fita 3M. Essa aqui que é a cereja do bolo. Essa aqui que é o diferencial, beleza? Mas aí você vem e me pergunta, mas Tom, qual a diferença dessa fita 3M que você está usando para as demais? Quando eu estava montando meu motovlog, iniciando os vídeos do canal que eu precisava comprar, eu comprei também até aquele suporte, e vou colocar uma foto aqui, que é um suporte externo, você amarra, tal. Eu tive que fazer na época esses dois furos aqui, ó, que vocês vão conseguir enxergar. Aqui, ó, um apareceu, ó, esse furo aqui e esse que eu passei depois o meu microfone para colocar aquele suporte que não fica legal. Ele não dá uma segurança legal, além de que incomodava aqui dentro, aqui embaixo na queixeira. Então eu não gostei dele, não gostei nem um pouco. Então eu fui, procurei, pesquisei no Facebook, no YouTube aí, vários meios de prender. E todos eles me diziam, fita 3M, fita 3M. Comprei fita 3M, cara, eu quase perdi a câmera, né? O vídeo da onde a câmera caiu eu não tenho mais, eu perdi aí porque eu faço muita burrada aí, cara. Direto eu esqueço de apagar o vídeo da câmera e perco um monte de vídeo gravado. Mas enfim, e depois de muito pesquisar, eu pesquisei que tinha como é que chama? Um catalisador para a fita 3M, no caso fita dupla face, 3M é a marca, né? E depois de continuar pesquisando, eu achei essa aqui. Essa aqui é para 3 quilos de peso. E foi quando eu fui descobrir que as fitas dupla face, ela tem uma carga de peso máxima que elas podem suportar.
As fitas mais básicas que a gente encontra aí em loja, em mercado, material de construção, né, essas de bairro, por exemplo, são fitas básicas para você prender um quadrozinho, como esse aqui, você prender alguma coisinha simples, uma foto, né? Essa aqui não, cara, essa aqui é até, se não é 3, é 5 quilos. Eu tenho a imagem dela aqui, a foto dela. Vou colocar também um link na descrição para onde vocês comprarem no Mercado Livre. Eu coloco o link para ajudar, tá? Eu realmente não tenho loja, não tenho nada, eu não estou vendendo nada, estou passando só o conhecimento. Então, com esses 3 materiais e com o tipo de corte que eu vou mostrar para vocês, assim que eu tirar esse suporte daqui, vocês vão conseguir prender no capacete de vocês, seja para fazer motovlog, seja para gravar viagem, seja para fazer trilha, inclusive. Ah, mas eu vou chacoalhar ali na trilha, tal, não sei o quê. Vai segurar, irmão. Vai segurar. Minha cidade, alguns pontos aqui, é esburacada pra caramba. Tem umas valetas que só Jesus na minha vida. E também nas dos outros motociclistas aqui, dos motoboys que também, como eu, rodam aí de noite na cidade. Então, segura, só confia. Eu vou tirar daqui e já volto com vocês, beleza? Voltei, rapaziada, aqui com vocês. Já consegui tirar a pecinha do suporte. Reparem que essa aqui é curva, tá vendo? Ela é bem curva. A que vem normalmente na caixa da SJ-Cam, de câmeras de início, né, de câmeras de entrada aí, que não são uma GoPro Hero 7, 8, 9. Vem essa aqui, ó. Ela é reta, tá vendo? Completamente reta, ao contrário dessa aqui, que ela é curva, né? Por ela ser curva, vou mostrar no capacete novo já. Por ela ser curva, ela segue um pouco da curvatura do capacete, certo? Mas não totalmente, ó. Ela não fica totalmente encaixada, tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Mas ela segue bem, tá vendo? Ela segue essa curvatura aqui, né? A outra fica completamente reta. Então ela não vai dar uma aderência boa nas extremidades. Mas ainda assim tem que fazer uma jogadinha aqui, que é você cortar a fita para a fita complementar a curva da peça aqui, certo? E junto com o suporte em J, que tu também encontra no Mercado Livre, se não vier na sua câmera, você consegue prender no capacete de forma muito tranquila, de forma muito fácil. E como é que você faz essa parte de ir colando? Vem comigo. Agora eu vou mostrar aqui a mão aqui, que é a mesa de trabalho, né? Meu mouse aqui, tô com um notebook aqui na frente também. Deixa eu afastar aqui para não mostrar muita bagunça aqui para vocês também. E o que acontece? Eu preciso colar a fita aqui, certo? Eu vou preencher toda a parte do suporte aqui. E na medida que eu for preenchendo, eu vou testando o encaixe da curvatura na ponta do capacete. Então eu vou colar aqui, vou colar uma parte, né, completamente, vou preencher toda ela e já volto para poder mostrar para vocês, beleza? Aqui, ó, colei uma parte, tá fechadinho. Não vou tirar agora a película, senão ela vai grudar ali e vai perder um pouco da cola que tem aqui. Então é que eu vou fazer. Eu pego aqui, ó, capacetão aqui, brabo, e vejo como é que tá o encaixe aqui. Se ele não tá sambando muito, se ele não tá difícil de ficar aqui, ó. E como vocês podem perceber, tá balançando. Se tá balançando, a gente vai pro segundo ponto. Que qual é o segundo ponto? Eu vou pegar a fita dupla face e vou criar uma curvatura colando a fita uma em cima da outra, né? De forma a eu criar como fosse uma concha aqui dentro, né? Criar esse boleado do capacete, tanto nas extremidades quanto nas pontas, beleza? Vou fazer tudo isso aqui, vou gravar,
vai ficar no time-lapse aí pra vocês, certo? Depois aí tu vem cortando essas rebarbas aqui, se você quiser. Eu realmente não me incomodo com essa parte, beleza? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And uma coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte detalhe, ó. Cortei mais uma peça aqui, mais uma parte. Já fiz mais uma camada, tá vendo, ó? O meio tá aqui repleto e botei mais uma camada. Ficou quase bom, tá quase bom já, porque esse capacete aqui é menos curvo que o anterior. Ó, o outro aqui, ele é bem mais curvo, tá vendo? Ele é bem mais bicudinho do que esse novo que eu comprei. Então aquilo, quanto mais reto for a frente do seu capacete, vocês conseguem ver aqui a diferença? Deixa eu botar um lado do outro para vocês verem. É mais fácil vocês terem essa noção. Ó, quanto mais reto for o capacete, a frente dele, mais fácil vai ser. Menos camada vocês vão ter que colocar. Então no meu, acho que mais umas 2 camadas já vai resolver. No anterior, tem até o... que saiu inteirinho, ó, tá vendo? Aqui, ó. Nesse aqui, não sei se a câmera vai focar, mas eu precisei botar coisa de 5 camadas, porque ele era bem curvo. Esse aqui eu acho que vai ficar só em 3. Eu também preenchi o meio, tá? Aqui, ó. Estão conseguindo ver? Eu preenchi o meio só para dar mais pega, né? Mais liga nas pontas e para não ficar sustentado só nas extremidades laterais. Então, na medida que vocês forem cortando, para vocês fazerem esse boleado que eu falei com vocês, vocês têm que ir cortando a peça um pouco menor. Reparem, ó, eu coloquei inteira a primeira. Deixa eu ver se vai focar aqui para vocês. Ó, eu coloquei inteira a primeira. A segunda eu coloquei deixando um filete, bem mais coisa aqui no meio. Aí agora eu vou tirar a capa. E depois que eu tirar a capa eu vou colar um mais fininho, sem tirar a película de proteção dele. Que aí eu vou testar, ver de novo se ficou bom. Se ficou bom eu tiro e colo. Se não ficou bom eu vou ter que colocar mais uma fitinha ali do lado para poder bolear. Não pode ser muito mais fina. Repare que aqui, ó. Ó. Eu tirei um pouco só de diferença. Essa é a parte chata, né? Que vocês têm que ir medindo ali. Se vocês querem fazer um negócio decente, um negócio que fique bom, vocês têm que ir medindo ali e ter uma noção para não tirar muito. Mas, né, dependendo do teu capacete, vai ter mais camadas ou menos camadas, mas vai ficar bom do mesmo jeito. Beleza? Vamos continuar aqui para baixo. Desceu. when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't... Voltei, rapaziada. Espero que vocês tenham conseguido entender como é que funciona o corte ali. É meio chato, coloquei aí, acelerei o vídeo para vocês não ficarem vendo no passo a passo, né? No tão lento aí, ó. Na minha, né, pode botar aqui no meio, né? Eu preencher esse meio aqui também, como eu falei com vocês. Essas pecinhas, essa pecinha aqui que sobrou, é que eu vou fazer uns cortes e colocar aqui, né? Nas extremidades e no meio também, para dar mais pega, né? Para ter mais área de contato, como eu falei com vocês.
Eu coloquei ainda 1, 2, 3, 4 camadas. Eu sei que vocês não vão ver porque é difícil, né? É muito pequenininho, mas na minha aqui eu botei 4 camadas, certo? Quando você bota aqui, ó, você testa aqui, ela não balança mais. Aqui mexeu porque ela não tá colada, tá? Mas ela não balança mais. Vai ficar bem firme. Então, qual vai ser o teu cuidado agora? Agora você vai só centralizar com o teu capacete, né? Para a câmera não ficar muito torta ali, virando para um lado, virando para o outro, né? Você vai ter que centralizar. Você vai colocar, né, essa pecinha curva, sempre a pecinha curva, beleza? Você vai colocar o suporte em J, é para você ter o ângulo da câmera. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Vai encaixar a câmera aqui e vocês vão angular de acordo com a curvatura do seu capacete. Que como tem capacete de muitas marcas, de muitas montadoras e tal, e são modelos diferentes, você tem que ter esse cuidado com o teu capacete, com a forma como você vai querer gravar. Seja para fazer o motovlog, seja por segurança também, né, que é um ponto, vou falar ele no finalzinho do vídeo, eu falo sobre esse ponto de segurança, tá? O que mudou para mim andar com isso aqui no meu dia a dia, beleza? Vou finalizar, vou colar, o capacete já tá limpo, indico vocês a limpar o capacete antes, ao menos na areazinha aqui, passa um produto para poder tirar gordura, um desengordurante, depois vocês passam um pano com álcool, eu sempre faço isso no meu capacete. Então, o que mudou depois que eu comecei a gravar? Por mais que não pareça, o motorista tá vendo o retrovisor. Parece que não? Eu sei que parece que não. Também sou motociclista como vocês. Porque se vocês estão aqui é porque vocês são motociclistas. E o cara tá vendo que você tá filmando ele. Então, quantas e quantas fechadas eu deixei de tomar pela minha prudência e porque o cara viu que eu tava com uma câmera piscando na cara dele. Se ele fizer merda, eu gravei, irmão. Então, até onde, antes de finalizar esse vídeo, eu falo com vocês. Você, motociclista, tá na rua todo dia, considera colocar uma câmera no seu capacete, na sua moto. Ah, minha cidade é muito perigosa, podem me roubar. Eu entendo, cara, eu entendo isso aí demais. Mas considera, entendeu? Considera, porque tem muito motorista imprudente, tem muito motorista que, por falta de provas contra ele, ele vai fazer o que achar que ele tem que fazer. E se for te jogar pro chão, infelizmente vai ter. Tem gente assim no mundo ainda. Então toda e qualquer segurança que nós, motociclistas, pudermos ter por nós ou pelo coleguinha aqui do lado, que se você for assistir vídeos de canais grandes como o X-Racing, que eu acompanho inclusive, a gente vê muito isso. Aconteceu, nem foi com o cara, mas o cara estava gravando e pôde servir de prova para aquele coleguinha que sofreu a injúria. Então eu aconselho a ter, beleza? Para quem sabe tornar o trânsito mais seguro. E o videozão é esse, espero que tenha conseguido ajudar vocês, espero que vocês tenham aprendido a como fazer. Se tiver dúvida, larga aí no comentário, eu vou responder todo mundo, vou tirar dúvida de todo mundo que me perguntar. Ainda venho aqui pedindo para vocês aí, dá uma ajuda aqui no canal, um canal pequeno, tá crescendo, mas considera se inscrever, larga o joinha, compartilha com um amigo teu aí que não sabe como, que furou o capacete, que usou a furadeira aqui. Nossa, cara, não usa furadeira não, pelo amor de Deus. Não precisa, Durepox muito menos. Como eu falei, vai ficar aqui até eu tirar, ficou aqui até eu tirar mais um ano de motovlog aí que eu tenho. E é isso, funciona, tá testado, tá aprovado e o Cleitinho indica vocês. Então é isso, um grande abraço, fiquem todos com Deus, uma ótima semana. Agora vai ter mais 2 vídeos para vocês verem e é nóis! I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fake